Muito bem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Enquanto você acha aí Mateus no capítulo 20, eu vou ler o tema desse mês, que é Amar é servir. Melhor coisa é dar do que receber. E o tema de hoje é a grandeza do servir. Mateus, a partir do capítulo 20, no versículo 17, está escrito o seguinte: Enquanto Jesus subia para Jerusalém, Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes disse, em particular, o que aconteceria com ele. Ele disse: Ouçam, estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído. Olha só que coisa terrível. Quem foi já traído sabe como que é triste ser traído. Ainda mais quando você sabe de maneira antecipada que você vai ser traído. O Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. E esses mestres da lei, os sacerdotes, os condenarão à morte. Veja que coisa, né, meus irmãos? Hoje nós temos um grupo gigantesco de pessoas que estão fora das igrejas, que conheceram o Senhor Jesus, que são denominados, ficaram conhecidos como os desigrejados, pessoas que em algum momento da vida fizeram parte da igreja evangélica, mas tiveram lá seus problemas, suas dificuldades. Muitos dessas pessoas tiveram decepções dentro da igreja por causa de escândalos, por causa de coisas erradas que viram e saíram da igreja e não conseguem, voltar para a igreja. Então veja que a igreja é um lugar de bênção, mas a igreja ela também é um lugar que fere as pessoas. Por isso que nós precisamos estar em comunhão, porque quando surge uma ferida, a gente tem que ir lá e curar essa ferida rápida para não dar problema, para não aumentar, para não permitir que isso seja uma brecha, uma porta de entrada para Satanás. E Jesus está dizendo que veja que absurdo, que ele vai ser condenado por aqueles que deveriam ser as pessoas que mais olham para o povo, para as necessidades do povo, porque afinal de contas eles são os líderes espirituais. Ele está dizendo que justamente os líderes espirituais é que vão condená-lo, que são os mestres da lei e os sacerdotes. Ele diz: e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Os gentios aqui no caso eram os romanos, porque o país deles era dominado pelo Império Romano. Então eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem, a gente sabe, que isso aconteceu, e o crucifiquem. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Aleluia, glória a Deus! Aleluia, aleluia. Então veja como que às vezes a gente está desconectado com a dor do outro, com a necessidade do outro. Jesus está dizendo que ia passar por tudo isso. Aí olha o que acontece na sequência. Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos, se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. Jesus acabou de dizer o tanto que ele ia sofrer, o quanto que ele ia ser humilhado, o quanto que ele ia passar por dor, e aí vem a mãe de dois dos seus discípulos para lhe pedir um favor, e ela diz, e aí Jesus pergunta para ela: o que você quer? E ela disse: por favor, Senhor, permita que no seu reino os meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês são capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Jesus respondeu: de fato, vocês beberão do meu cálice. Porém, não cabe a mim dizer quem se sentará à minha direita ou quem se sentará à minha esquerda, pois o Pai preparou esses lugares para aquelas pessoas que Ele mesmo escolheu. Muito bem, versículo 24.
Quando os outros 10 discípulos, porque eram 12 discípulos, né? Quando os outros 10 discípulos souberam o que os dois irmãos haviam pedido, ficaram indignados com os dois. Vocês vejam, meu irmão, que até entre os discípulos tinha intriga, tinha problema. Porque onde tem gente, tem problema. Na minha casa, é uma família pequena, somos em 4 pessoas, de vez em quando é problema. A gente tem que ir lá, né, apaziguar o negócio, resolver e vida que segue. E com a sua família deve ser a mesma coisa, e com os discípulos de Jesus a mesma coisa. Então, Jesus os reuniu novamente por conta desse pedido da mãe dos 2 discípulos de Jesus, porque gerou que os 10 discípulos ficassem bravos, indignados. Onde já se viu vocês pediram uma coisa dessa? Vocês são sem noção, né? Isso não está na Bíblia, eu estou aqui acrescentando por conta própria, né? Imaginando aquilo que os discípulos falaram. Então, por causa desse problema, Jesus chamou a turma, versículo 25, e disse: vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos, sobre o povo. Entre vocês precisa ser diferente. E aí Jesus solta a lição. Quem quiser ser importante, porque era o que os 2 discípulos queriam ser, né? Está numa direita e outra esquerda. Quem quiser ser importante, quem quiser ser líder, que seja servo, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, ou seja, o mais importante, que se torne escravo. Escravo no sentido, você já viu aquela expressão assim, alguém dizendo assim: eu não sou escrava de vocês, a mãe falando, né? Sou escrava de vocês para ficar fazendo tudo nessa casa, vocês têm que me ajudar, né? Ou o pai dizendo: eu me sinto um escravo, né? Trabalho e vocês não me ajudam a economizar, ficam gastando dinheiro sem necessidade, ninguém apaga essa luz e por aí vai, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. E aí ele continua no versículo 28. Pois nem mesmo o Filho do Homem, ou seja, Jesus falando dele mesmo, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir aos outros. Eu vim para dar vida em resgate de muitas pessoas. Então, meus irmãos, é este o ponto em que nós vamos nos pegar nessa noite, com a orientação do Espírito Santo, para nós refletirmos sobre como está a nossa postura sobre a questão do servir ao Senhor. Nós somos abençoados porque nós fomos chamados por Deus. Nós não somos pessoas comuns. Embora aos olhos do mundo sejamos pessoas simples, né, sem valor, aos olhos de Deus nós somos especiais. E nós, pelo fato de termos sido chamados pelo Senhor, pelo fato de nós termos respondido a esse chamado do Senhor, aconteceram 2 grandes coisas conosco. Primeiro, nós conquistamos direitos. Nós temos direitos. E o primeiro desses direitos é ser chamado filho de Deus. Porque você sabe, não é todo mundo que é filho de Deus, todo mundo é criatura de Deus. Ô, Adriana, obrigado, minha irmã, Deus abençoe você, querida. E aí, obrigado. Então, ô Jesus, misericórdia. Então, meus irmãos, nós conquistamos o direito de sermos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos uma herança eterna. Então, ainda que você morra hoje, ainda que eu morra hoje, o inferno não pode chegar e pegar o nosso espírito e dizer: vou levar você para o inferno. Por quê? Porque eu e você somos filhos de Deus. Tem um episódio na Epístola de Judas, em que Satanás, os demônios, vão buscar o corpo de Moisés. E o anjo não deixa, fala: não, de jeito nenhum. Né? Por quê? Porque nós temos essa filiação com o Senhor. E pelo fato de nós sermos filhos de Deus, nós temos uma eternidade com o Pai. E não é uma eternidade qualquer.
A Bíblia fala que nós seremos reis e sacerdotes. Se nós tivéssemos noção do que é isso, a nossa vida seria completamente diferente e a primeira coisa que a gente iria fazer era parar de reclamar em toda e qualquer situação. Porque quando você sabe quem você é, aquilo que acontece não te abala. Mas nós conhecemos Deus de ouvir falar, de ouvir falar, mas a gente conhece pouco a Deus de com Ele andar, que foi a experiência de Jó. Mas enfim, então uma das coisas que acontece é que nós ganhamos direitos, né? E um desses direitos é o de ser chamado de filhos de Deus, de no futuro sermos reis e sacerdotes. Mas a segunda coisa que acontece quando nós entramos no reino de Deus é que além dos direitos, nós também temos algumas obrigações, porque nós não podemos agora viver do jeito que nós queremos. Nós temos que viver, olha que coisa linda, nós temos que viver de maneira nobre. Eu me lembro de um filme antigo que a menina, uma adolescente, descobria que ela era filha de um nobre na Inglaterra e ela não conhecia o pai dela. Então tem toda uma situação lá e ela vai conhecer o pai. E o pai, né, era da nobreza, então era todo cheio daqueles requisitos e tudo mais. E a menina era toda estrambelhada, aquela coisa, né, sem se preocupar com nada. E ela foi obrigada a aprender a se portar de acordo com a filiação que ela tinha. E a mesma coisa conosco. Nós entramos no reino de Deus, nós chegamos no reino de Deus cheio de dores, cheio de traumas, porque nós fomos pisados, nós fomos chutados, nós fomos humilhados, né? E muitas das vezes a gente reage da mesma forma. Chutaram a gente chuta as outras pessoas. Traumatizaram a gente vai lá e traumatiza os outros também, né? E aí no reino de Deus, não é assim que funciona, né? Então a gente tem também obrigações. E uma dessas obrigações é que nós precisamos aprender que nós temos que abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Não que Deus seja um Deus ruim, mas é que a própria palavra de Deus explica que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos planos. Então a gente precisa ligar vontade com planos. Os meus planos, a minha vontade, não é tão boa quanto os planos e a vontade de Deus para a minha vida. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, por mais que eu e você, por vezes, a gente não entenda. Então, uma dessas coisas é aprender a fazer a vontade de Deus, e isso está, inclusive, na oração do Pai Nosso, que boa parte dos cristãos faz a oração do Pai Nosso, repete a oração e não percebe aquilo que está falando, né? Então, dentro do pacote de obrigações que nós temos com o Senhor, de fazer a vontade dele, uma dessas coisas é a questão de que nós precisamos demonstrar a nossa fé através das nossas obras, através das nossas atitudes. E isso é um problema porque a maior parte de nós não foi ensinado de que nós precisamos fazer isso. Nós queremos ser importantes, nós queremos fazer as nossas coisas, e quando a gente pensa em ser importante, uma das primeiras coisas que a gente pensa é sobre as regalias, sobre os privilégios que ser importante traz, como no caso, por exemplo, de políticos, né? Quando a gente pensa em políticos, logo a gente pensa nos privilégios que eles têm, né? Salário alto, assessor, carro, motorista e etc e tal. Quando na verdade o foco deveria ser outra coisa. Então, meus irmãos, a lógica de Jesus é justamente o contrário. Ele diz que no reino de Deus não pode ser assim. No reino de Deus, o maior deve servir. E quanto mais você servir no reino, mais importante você será para o Senhor. Então, se a gente pergunta assim, então como é que se mede o grau de importância para Deus?
se mede pelo tanto que você está servindo as pessoas, tanto na sua casa, na sua família de sangue, quanto na igreja, na sua família da fé. Então, quanto mais disposto você estiver a servir as outras pessoas, mais disposto, mais importante, maior você será no reino de Deus. A lógica do céu é diferente da lógica do mundo. Por exemplo, a Bíblia fala em Mateus, capítulo 19, que no reino dos céus, os últimos serão os primeiros. Que quem se humilha será exaltado. E a gente é ensinado no mundo que não, a gente não pode passar por humilhação. Bateu, levou. É na mesma moeda. E a Bíblia fala que não. Quem se humilha será exaltado. Quem perde a sua vida por causa de Jesus, a encontrará. E a gente vê muitos, principalmente homens, né? Hoje também está acontecendo com muitas mulheres, mas antigamente era só com os homens. Chegava principalmente na casa dos 40 anos, o cara se separava da mulher, arrumava uma mocinha e dizia que ia ser feliz porque ele merecia ser feliz. E depois, o diabo vinha e sapateava em cima e acontecia toda uma série de desgraças, infelizmente. Então, é nesse sentido, perder a sua vida no sentido de abrir mão de fazer aquilo que você gostaria, do seu bel prazer, para investir na vida dos seus filhos, para investir na vida do seu cônjuge, para investir na vida dos seus netos, para investir no reino de Deus. E de novo, quem quiser ser o líder, que seja servo, quem quiser ser o primeiro, que se torne escravo. Então isso muda completamente aquilo que tem que ser o nosso objetivo de vida, o nosso alvo de vida, os nossos valores. Jesus ensinou que importante no reino de Deus é quem serve as outras pessoas. Servir não é sinal de fraqueza, mas é um sinal de que você entendeu a vontade do Senhor, que você entendeu um dos propósitos do Senhor para a sua vida. Mas por que servir? Porque é uma ordem do Senhor. A fé sem obras é morta. E para nós termos obras, nós precisamos demonstrar através daquilo que nós fazemos. Tem uma frase que é muito interessante, que ela diz o seguinte, que o amor não é o que o amor diz. Amor é aquilo que o amor faz. Consegue entender? Pensa mais ou menos assim num casal de apaixonados. Aí o rapaz vira para a moça, eu te amo, te adoro, eu vou te dar o mundo, o céu, a lua e as estrelas. E aí eles casam e o rapaz não vai trabalhar. E aí ele fala para a moça, olha, nós temos que pagar aluguel. Você já está pensando como é que você vai conseguir o dinheiro do aluguel? Então quer dizer, que amor é esse? Não é nesse sentido. Então, Deus é amor. A Bíblia fala que Deus é amor, não diz que Deus tem amor, porque existe uma diferença entre ter amor e ser o amor. Então a Bíblia fala que Deus é o amor. Deus é amor e o amor não é o que você sente. Amor é o que você faz de bom para outra pessoa. Traduzindo, o amor é muito mais do que as palavras. O amor não é apenas uma emoção, o amor não é apenas um sentimento. O amor é a responsabilidade de cuidar do outro, demonstrando por meio das suas atitudes e comportamentos que você realmente ama a outra pessoa. Então, exemplo, a Bíblia fala que Deus amou o mundo. E aí, o próprio versículo explica. Deus amou o mundo de tal maneira que o que o amor fez? O amor deu seu único filho para que todo aquele que em Jesus creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus não ficou só, eu amo você, mas vocês estão afastados de mim, então vocês se viram. Não, Ele mesmo providenciou uma maneira para nós estarmos juntos. Então, o verdadeiro amor faz coisas boas e reais para a outra pessoa.
Amar é cuidar do outro, é cuidar da maneira como que você fala com a outra pessoa, a maneira como você demonstra o seu afeto. Sim, você tem que demonstrar afeto, você tem que falar para sua mãe: mãe, eu amo você, pai, eu amo você. Eu não consigo falar. Então peça ajuda para o Senhor e comece devagarzinho. Começa de maneira mais simples. Mãe, você é tão especial para mim. Pai, obrigado, pai, você é muito... E vai aumentando nesse grau aí, até você conseguir falar que é importante para os seus filhos. É importante que você diga que você ama os seus filhos. Então, você precisa dar suporte emocional. Você não pode ser uma pessoa extremamente crítica, que tem gente que com o objetivo de corrigir filho, às vezes de corrigir marido, fica muito crítico e só apontando os defeitos, só falando daquilo que a pessoa erra. Aí a pessoa, em vez de melhorar, ela desanima, fala: nossa, mas eu não sirvo para nada mesmo, Porque só crítica. Então você precisa, pesar como é que você faz. Lógico que vai corrigir, lógico que tem, que fazer, a lição de casa, de ensinar o que é certo, mas tem que fazer isso com moderação, com critério. Então você não pode ser uma pessoa muito exigente, você não pode ser aquela pessoa que só reclama, da sua vida, da sua família. Quantos pais, viram para os filhos e falam assim: nossa, você foi um atraso na minha vida, você é a maior decepção da minha vida. Não dá para falar um negócio desse, Tudo o que você fala tem uma consequência, e uma consequência muito grave. Então, antes de falar, você tem que pensar: o que eu vou falar vai abençoar ou eu vou causar uma maldição na vida dessa pessoa pela qual eu vou falar? Então, você precisa filtrar o que você fala. Então, você também precisa sair para trabalhar, ser um bom profissional. Você precisa saber cuidar das suas finanças, porque se você ama a sua família, você tem que saber, cuidar do dinheiro para dar uma qualidade de vida boa para a sua família. Você tem que cuidar da sua casa. Se você é homem, você tem sim que ajudar a sua mulher a limpar a casa. Não vai te matar, Principalmente se a sua mulher também trabalha. Se ela trabalha a semana inteira, chega em casa, tem que limpar a casa, por que você não vai limpar a casa? Vai ajudar ela. Divide lá as tarefas. Eu, por exemplo, eu tenho gente que ajuda na limpeza de casa durante a semana, mas no final de semana não tem ninguém. Então, eu, por exemplo, eu gosto de lavar louça. Detesto guardar louça, mas eu vou lá e lavo a louça, Não gosto de lavar garfo e faca. Então o que eu faço? Lavo primeiro as coisas grandes, deixo o garfo e a faca lá. Quando está terminando o domingo, aí não tem mais jeito, eu vou lá e lavo. Mas é o meu jeito, mas dá certo. Minha mulher fica feliz, ela ficando feliz, a casa inteira fica feliz. Então, meus irmãos, a gente precisa fazer isso. E se você é mulher, mais do que nunca, você precisa ser a administradora da sua casa, porque a Bíblia fala que é a mulher sábia que edifica a sua casa, não apenas no sentido de limpeza, de organização, mas também da estrutura emocional. E infelizmente, por mudança na cultura, a gente começa a observar que as meninas não são mais ensinadas como administrar a sua casa, como organizar a vida emocional da sua família. E a mulher é que faz isso, e faz isso com uma maneira que nós homens não temos condições de fazer. Muito bem. Então, meus irmãos, Jesus, ele é o nosso maior exemplo de como servir, do porquê servir as outras pessoas. E Jesus escolheu a humildade como a maneira de expressar esse amor por nós, servindo. Porque ao servir, por vezes você vai se sentir uma pessoa que está sendo subvalorizada, que não está sendo reconhecida, mas o importante não é o que as pessoas enxerguem. O que é importante é aquilo que o Pai, o que Deus vê. Claro que é importante que você seja valorizada, e isso deveria ser a regra, Todo mundo dentro da sua família
todo mundo elogiar todo mundo, porque assim, inclusive, reforça a vontade de fazer as coisas. Mas às vezes a pessoa não foi ensinada, então você precisa ter paciência e começar você a fazer isso. Então, meus irmãos, nós precisamos ter essa convicção, e para conseguir servir as pessoas, nós precisamos esvaziar de nós mesmos. E nós temos uma coisa muito ruim, que é o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Então imagine você uma jarra cheia de água, ou o copo, né? O copo cheio de água. Então imagine que o copo é o meu coração e a água aqui é o meu orgulho, o meu egoísmo. Quero só fazer as coisas para mim, as coisas que trazem benefícios para mim. Não quero fazer nada para os outros. Então, enquanto o meu coração está assim cheio com esse pensamento de só fazer as coisas para mim, eu não vou de fato conseguir fazer nada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esvaziar esse copo, né, do meu orgulho, com o meu egoísmo, e encher esse copo, que é o meu coração, com aquilo que é a vontade de Deus. E aí, então sim, eu vou começar a sentir a necessidade das pessoas que estão perto de mim, e aí eu vou começar a querer ajudar essas pessoas. Então, meus irmãos, lembre-se sempre, Jesus, que era Jesus, ele lavou os pés dos seus discípulos. Então não custa nada para mim e para você servir melhor as pessoas da nossa família e as pessoas da nossa igreja. Então, meus irmãos, servir, ajudar as pessoas é a vontade do Senhor para os seus filhos, é uma das nossas obrigações, esse é um dos propósitos de Deus para você. E veja, a nossa vida, ela ganha sentido, ela se torna mais gratificante quando a gente ajuda as outras pessoas. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz o seguinte: sejam humildes e considerem as outras pessoas mais importantes do que você. Isso não significa que nós vamos nos desvalorizar, mas significa que o nosso objetivo de vida tem que ser o de incluir, ajudar as outras pessoas. E na maior parte das vezes a gente não ajuda como deveria, ou por alguns períodos a gente não ajuda ninguém, e isso não pode ser assim. Então, meus irmãos, nós precisamos ter um foco. Há um tempo atrás eu ouvi uma história que eu achei muito, muito boa, uma história real. É um homem muito rico, ele ficou sabendo do trabalho da Madre Teresa de Calcutá, que cuidava de pessoas pobres, em especial das pessoas com lepra, pessoas que moravam na rua, pessoas que ficavam já na beira da morte. Ela levava, acolhia essas pessoas, cuidava dessas pessoas, alimentava essas pessoas. E um homem muito rico foi levar lá uma oferta para a Madre Teresa, né, porque ela já era muito conhecida. E ele chegou lá com dinheiro, entregou o dinheiro e falou que queria conhecer a Madre Teresa. E aí falou assim: não, pois não, ela está lá no pátio, lá, cuidando das pessoas. E aí ele chegou lá, viu aquele monte de gente com lepra, aquele mau cheiro, né, porque, né, exala mesmo isso. E a Madre Teresa estava lá, né, curando as feridas das pessoas, fazendo curativos e cuidando das pessoas e tudo mais. E o homem lá de longe só observando aquilo, né? E quando ela terminou, né, avisaram que ele estava lá, e aí ela foi lá falar com ele. E aí ele começou a conversar com ele e falou para a Madre Teresa: irmã, eu observei aqui, estava aqui vendo a senhora trabalhar, vou falar uma coisa para a senhora, hein? Eu não faria o que a senhora faz nem por todo o dinheiro do mundo. E a Madre Teresa baixou assim o tom de voz, assim: meu filho, eu também não, eu só faço isso por causa do amor de Deus. Sabe, meus irmãos, é uma lição muito grande. Nós não fazemos porque nós queremos ajudar as outras pessoas, nós não fazemos porque nós somos bons o suficiente, nós fazemos porque o amor de Deus nos constrange a fazer isso, porque Deus já fez tanto por nós. Pensa no tanto de coisa que Deus já fez por você, o tanto de livramento que Deus já te deu.
Se o Senhor não tivesse te guardado, você não estava aqui até hoje. Então, você precisa entender que quanto mais você melhorar o seu relacionamento com Deus, melhor, mais fácil vai ser para você entender essas coisas e desfrutar da alegria de estar junto com o Senhor. E, aliás, só a título de informação, a Madre Teresa ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Então, meus irmãos, ela disse o seguinte: nós não podemos fazer grandes coisas porque a gente não tem recursos. Nós não podemos fazer grandes coisas, apenas coisas com grande amor. Você não pode fazer grandes coisas, mas o pouco que você faça, faça com um grande amor. Nós não precisamos de grandes gestos, mas de pequenos gestos de bondades feitos com muito amor. O pouco que você fizer, faça com amor, faça com alegria. Então, meus irmãos, o mundo nos promete felicidade se você conseguir ser famoso, se você conseguir ter muito dinheiro, ter muito sucesso. Então, o mundo diz que se você tiver essas coisas, então você vai ser feliz. Mas isso não é verdade. Quem já ajudou outras pessoas sabe quanto é gratificante você ajudar alguém e, sem que você consiga entender, você se sente preenchido por algo que vem de Deus, que te deixa numa felicidade sem tamanho pelo fato de você ajudar as outras pessoas. Então, se você está buscando o sentido da vida, é você obedecer à vontade do Senhor, cuidar da sua família e também cuidar das outras pessoas. O egoísta, ele jamais vai ser uma pessoa feliz, ele jamais vai ser uma pessoa realizada, porque nós fomos criados para viver em comunhão, para um ajudar ao outro. Então, servir aos outros cria no nosso coração, no coração de quem ajudou, a convicção de algo impressionante, de algo indescritível que vem do Senhor. Então, seja através de pequenos gestos como um sorriso ou de coisas que exijam muito de você, faça aquilo que o Senhor colocar no seu coração para fazer. Então, meus irmãos, a exortação da palavra de Deus hoje é: a fé sem obras é morta. Nós precisamos servir as pessoas e existe uma grandeza da parte de Deus quando nós ajudamos as pessoas. Nós nos tornamos grandes diante do Senhor quando nós ajudamos ao Senhor. E aí a reflexão para você é: quem você pode ajudar? Como você pode ajudar? Por onde você pode começar a ajudar as outras pessoas? Um dos momentos mais emocionantes da Bíblia, na minha opinião, como eu mencionei, é aquele momento em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Então, meus irmãos, nós precisamos também aprender a lavar os pés uns dos outros. É difícil? É difícil, porque a primeira coisa que a gente faz é: fulano não merece. Irmão, ninguém merece nada. Nós fazemos porque é uma orientação do Pai. Nós fazemos a nossa parte. Então, eu não estou dizendo que você tem que lavar literalmente os pés das outras pessoas, mas é no sentido de servir as outras pessoas, Então, Deus se alegra com quem lhe obedece e ajuda ao próximo. Um dos momentos também prediletos da Bíblia, na minha leitura, é quando Jesus fala da questão de quem é o próximo, e ele então conta sobre aquela pessoa que foi assaltada na estrada, passou o sacerdote, depois passou o levita, e nenhum dos dois ajudou aquele homem. E aí veio um samaritano que era, entre aspas, inimigo de Israel, do povo de Israel, porque eles tinham lá as suas intrigas, e foi esse samaritano que ajudou o próximo.
E alguns estudiosos dizem que essa história não é uma parábola, mas que é de fato algo que aconteceu. Se é verdade ou se não é verdade, pouco importa. O que importa é que Jesus contou isso para servir de lição. Você não precisa ser sacerdote, você não precisa ser levita para ajudar ninguém. Você só precisa estar atento às pessoas ao seu redor que precisam de ajuda. Talvez uma pessoa cega para atravessar a rua. Talvez uma senhora lá que está com uma dificuldade lá com as sacolas, não custa, né, ajudá-la, levá-la a um quarteirão a mais, até o carro dela, ou o que quer que seja. Então, nós precisamos estar atentos. Nós vivemos em um mundo que valoriza apenas quem tem dinheiro, quem tem fama, quem tem poder, quem é magro, quem é bonito. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, o que vale é ajudar as outras pessoas. Então, você foi chamado para servir. E a pergunta que você precisa responder para Deus: quem você está servindo? Quem você está ajudando? Somente você? Se for somente você, provavelmente não está dando certo. Você tá batendo cabeça e está se perguntando ainda para Deus por que Deus não está te ajudando. Porque você está olhando só para o seu umbigo e não é assim que funciona. Deus não vai te abençoar, porque se Deus te abençoar, você vai continuar cada vez mais egoísta e vai dar ruim. Então, você precisa entender que você precisa ajudar as outras pessoas. Então, lembre-se, meu irmão, minha irmã, a fé sem obras é morta. As obras acontecem quando você serve aos outros. Então, se a fé sem obras é morta, as suas obras é aquilo que você faz para as outras pessoas. Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz: tudo o que você fizer, faça de todo o seu coração, como se você estivesse fazendo para o Senhor e não para as pessoas. Na prática, você está fazendo comida na sua casa, faça a melhor comida que você tiver fazendo. Ah, mas estou fazendo arroz. Faça o melhor arroz que você puder, porque você está fazendo para o Senhor. Está fazendo miojo. Faça o melhor miojo que você puder, porque você está fazendo para o Senhor. Você está trabalhando. Trabalhe da melhor maneira, porque você está trabalhando para o Senhor. Mas o meu patrão é ateu, o meu patrão é macumbeiro. Não importa. Faça a sua função da melhor maneira possível, como se você estivesse fazendo para o Senhor, porque as pessoas estão olhando para você no seu trabalho, estão vendo a maneira que você se comporta, aquilo que você fala, como você reage, e toda vez que você se destaca, elas dizem: aquela lá é crente. Por outro lado, toda vez que você pisa na bola, fala assim: ela não diz que é crente fazendo isso? Ele não diz que é crente fazendo isso? Então, meu irmão, minha irmã, você está sendo observado. Então, tudo que você fizer, tudo, faça o seu melhor, sabendo que você está fazendo para Deus, e o Senhor vai te recompensar. Nada faça por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Os irmãos louvores, se quiserem subir, eu já estou encerrando. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que a grandeza da nossa vida não está em quanto que você tem, no tanto dinheiro que você tem, no tanto de imóveis que você tem, no tanto de influência que você tem nas redes sociais. Não, nada disso. A grandeza da nossa vida está no quanto nós compartilhamos daquilo que nós temos. Eu não estou falando de recursos financeiros, estou falando do quanto nós ajudamos as outras pessoas, o quanto nós servimos as outras pessoas. Então, a verdadeira grandeza, riqueza diante de Deus é
aquilo que nós fazemos para as outras pessoas. A verdadeira grandeza é descer do nosso pedestal, do nosso orgulho e lavar os pés das pessoas que estão ao nosso redor. E de novo, quando eu falo lavar os pés, eu digo ser humilde e ajudar essas pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, o coração que serve é o coração que está mais parecido com o coração do nosso Senhor. Siga o exemplo de Jesus e transforme a sua casa, transforme a sua família, ajudando as pessoas, servindo as pessoas. Esforce-se para colocar as necessidades dos outros à frente das suas necessidades. Não estou falando para você se anular, estou falando de equilíbrio, mas estou falando para você ser sensível às necessidades das pessoas. Porque fazendo isso, você vai provar para as pessoas que estão ao seu redor que ainda existem pessoas boas nesse mundo. Eu de vez em quando eu ouço essa frase e eu fico impressionado, né? Ainda existem pessoas boas nesse mundo. E existem muitas, mas nós precisamos fazer mais, fazer melhor. Então, meus irmãos, sirva aos outros onde você estiver, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, e faça isso com dedicação, porque você não está servindo as pessoas, mas você está servindo ao Senhor. Sirva aos outros com amor e você descobrirá como é gratificante fazer a vontade do Senhor e viver por algo maior, viver por algo que realmente vale a pena. Que Deus abençoe você, que Deus te guie ao longo dessa semana, para que você fique atento a tudo que está acontecendo ao seu redor e você tenha coragem de perguntar para a pessoa ao seu lado: posso te ajudar em alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? E ela vai dizer que sim, vai te dar um pouquinho de trabalho, mas lembre-se, você vai fazer aquilo porque você está fazendo para o Senhor que quer alcançar aquela pessoa. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a se levantar, vamos louvar o Senhor e depois nós vamos orar. Amém, Jesus. Igual
Jesus, porque tudo que há dentro de mim necessita muito mais de Ti, e que nós possamos ter isso no nosso coração, e que nós possamos viver essa realidade. Nós vamos louvar novamente, Senhor, mas é como uma oração a Ti, meu Pai, em nome de Jesus, aleluia. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, necessita mais de Ti, necessita mais de Ti, necessita mais de Ti, necessita mais de Ti. Que a graça, que a paz, que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje, esteja conosco em todo o tempo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém? Que você tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Aplauda Jesus.